Agora, no mês de fevereiro, cerca de 200 mil estudantes devem retornar às salas de aula, devem iniciar o período letivo só na rede estadual aqui no estado do Piauí. E ainda há uma grande pergunta e pessoas questionam se esse retorno é seguro neste momento. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Dr. Vinícius Nascimento. Ele é diretor do Hospital Infantil e membro do COI, o Comitê de Operações Emergenciais, a quem a gente deseja uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Thiago. Prazer. Esse retorno das aulas 100% presenciais é algo seguro, doutor? A rede estadual ela tem se organizado desde o ano passado para esse retorno, né? Nós temos uma condição de retorno seguindo a métrica, nós temos condições de manter os distanciamentos previstos. O que nós temos que fortalecer agora é a necessidade real desse retorno, porque nossas crianças precisam desse retorno por segurança. Temos uma proteção do ponto de vista da doença respiratória, mas por outro lado nós temos outros danos e às vezes esse dano ele já está um pouco maior. Por quê? São crianças espancadas que não estão sendo diagnosticadas, crianças que sofrem abuso sexual, que normalmente são diagnosticadas na escola, que não estão sendo diagnosticados, crianças que a renda da família é muito ruim e termina se alimentando na escola. Então a gente tem que olhar todo um espectro, né, da volta às aulas. Então hoje a gente entende que como nós temos quase 80% da vacinação do público-alvo, que foi esse acima de 12 anos, que entra o ensino médio dentro dessa faixa, e nós temos agora a chegada da vacinação para as crianças de 5 a 11 anos. O que nós temos que nos preocupar? Nós temos que nos preocupar dessa vacina chegar logo, e esse é o movimento que nós temos que fazer, é forçar e estimular a chegada dessa vacina, porque nós aqui estamos prontos. Chegou a vacina e imediatamente conseguiremos fazer a aplicação. E aí fazer uma campanha dos pais para proteger seus filhos, para poder eles depois, durante essa volta às aulas, terem uma segurança de continuar sem uma infecção respiratória grave. Doutor, o senhor falou em alguns aspectos, né, da não ida da criança ao ambiente físico ali da escola, mas algumas pessoas também, algumas instituições falam do prejuízo para o desenvolvimento da própria criança. Isso de fato é comprovado? Não tenha dúvida que esse distanciamento da escola causou um dano nas crianças. E nós, não só do ponto de vista de aprendizado, mas do ponto de vista de comportamento social. O dano causado pela pandemia é um dano importante e que nós temos que fazer a força para que as aulas retornem em 100% presencial, seguindo as normas e seguindo os protocolos. Ninguém vai fazer o retorno às aulas sem seguir o protocolo. E o Estado tem trabalhado para isso. Nós estamos em discussão com o secretário de Educação dos municípios, com o secretário de Educação do Estado, nós estamos em discussão com o sindicato das escolas, porque essa volta ela é muito importante, ela é necessária, mas tem que ser feita com responsabilidade. Aliás, o protocolo, né, existia um protocolo até o ano passado, né, em relação especificamente ao aluno dentro da sala de aula. Essas regras, considerando mudanças que a gente atravessou também, inclusive com novas variantes, essas regras vão ser revistas e já há uma data para se discutir isso, doutor? Na verdade, ele vem sempre em discussão, porque nossas discussões são de acordo com a semana epidemiológica. A realidade de hoje, daqui a um mês, talvez não seja igual. Então, ela pode estar melhor do que hoje ou ela pode estar pior do que hoje. Então, todas essas decisões elas são tomadas diariamente com avaliação do quadro momentâneo. O que a gente tem que compreender? Que o retorno às aulas, nós vamos falar assim, existe um movimento de retirada de máscara de crianças abaixo de baixa idade. Abaixo de 5 anos já não é tão recomendável, já não é recomendável. De 5 a 11 anos, sem vacinação, nós não devemos avançar, nós temos que segurar. Talvez o pensamento de tirar a máscara de 5 a 11 anos, depois da vacinação, vamos colocar isso em discussão, vamos ver como é que vai se comportar, porque todo período, todos os anos, nesse primeiro semestre, nós já temos a sazonalidade das infecções respiratórias. Sim. Então, naturalmente, já é um período que aumenta o número de infecções respiratórias. Só que nós temos agora H3N2, que não tem vacina para esse tipo de influenza, ainda vai ser desenvolvida. Então, vai sendo desenvolvida, vai sendo feita a vacinação, você vai diminuindo o risco. Como foi H1N1. Quando a gente fala, é uma gripe, mas H1N1, se lembrarem de 2009, quando ela começou essa crise lá no Paraná,
morria mais de 100 pessoas por semana da H1N1. Então, não é brincadeira isso. Quando a gente fala da gravidade da infecção respiratória, ela tem que ser levada a sério mesmo. Do jeito que a gente quer que volte às aulas, nós precisamos seguir os protocolos em todos os setores. Por isso é que se cria métricas, por isso que se cria todas essas normativas. O que está se defendendo hoje? Que essas crianças precisam voltar às escolas. Isso é ponto, isso ninguém está discutindo. Agora, elas precisam voltar com segurança. E tudo que tem sido feito com as métricas desenhadas, as métricas hoje da escola, elas seguem a recomendação até do MEC. Então, não tem nada de novo. Então, a recomendação de manter a normativa, de manter o distanciamento, é para proteger as crianças. Mas nós sabemos que estamos num momento diferente. Nós estamos num momento de 12 anos para cima, bem vacinados, né? Nós estamos já com um avanço muito importante, casos menos graves. Recebendo a segunda dose, inclusive. Recebendo a segunda dose, casos menos graves, mas o que a gente pensa em saúde pública? É volume de atendimento. Então, você imagina, se nós temos já sazonalidade de influenza, que já é natural ter. Todo pai sabe que quando a criança volta para a escola, ele gripa. Né? Todo mundo que tem filho que vai para a escola sabe que vai gripar. Então, você tem a soma dessa infecção, você tem a soma do Covid, do coronavírus, você tem a infecção do H3N2, que é outro vírus influenza. Se isso não for controlado, o que acontece? O volume de pessoas que necessitam de atendimento é muito grande. Aí você sobrecarrega novamente o sistema público. Por que o Covid foi trágico? Foi 600 mil pessoas morreram. Porque o volume de pessoas foram acometidas e o sistema de saúde entrou em colapso. O sistema privado entrou em colapso. Então, a gente não pode permitir que nesse momento de conforto, em que as atividades estão voltando, o turismo voltou, que o comércio está voltando a ter seu ritmo normal, que as coisas estão melhorando, nós não podemos retroagir. Então, o que a gente quer deixar de mensagem? A volta às aulas, elas são essenciais, 100% da volta às aulas. Presenciais. Elas precisam ocorrer de forma segura, por isso essa discussão de uma forma ampla, discute-se com a sociedade, discute-se com os órgãos competentes, estuda diariamente o volume de casos que estão acometendo para que aconteça um planejamento adequado e que a gente tenha os outros setores também continuar abertos. Então, não há nenhum movimento em que se preocupe de não voltar às aulas. Não há isso. O que a gente está querendo é que retorne às aulas de uma forma segura e que nós pressionemos para que essa vacinação para as crianças de 5 a 11 anos aconteça. Nós precisamos proteger nossas crianças, seja ela desse afastamento da escola, que ele tem que voltar para a escola, mas temos que protegê-la também das síndromes respiratórias. Doutor Vinícius, tem muitos telespectadores participando. Eu quero, inclusive, se você quiser mandar a sua pergunta agora, tem um QR Code aí na sua tela. Você vai, através do seu celular, já acessar diretamente o WhatsApp nesse número 999100066, e mandar a sua pergunta aqui para o Jornal do Piauí. Já tem telespectador perguntando acerca da segurança da vacina para crianças entre 5 e 11 anos. A vacinação, da vacinação do Covid, ela surgiu várias dúvidas, né, e questionamentos e envolvimento social, né, na história da vacinação. Mas tudo está se provando que a vacinação ela traz um benefício maior à população. Tanto é que vocês estão vendo, todo mundo está falando, isso é um discurso social, não adoece mais grave. Então, parece que é tranquilo adoecer, mas não é tranquilo, é porque a vacina funcionou. Da mesma forma, a vacina da gripe, que era utilizada para influenza, ela protegeu as crianças e nós levamos nossos filhos todos os anos para vacinar. E a vacina do Covid vai ser a mesma coisa. Vai ser vacinada agora, a morbidade vai diminuir, porque uma criança que vá a óbito por Covid ou por influenza, ou que quiser que seja essa infecção respiratória, ela não é aceitável, porque ela destrói uma família inteira. Então, nós temos hoje uma vacina que já está sendo utilizada no mundo inteiro e não é cabível voltar para essa discussão lá de 2020 e 2021 sobre a vacina. Nós não podemos retroceder no discurso. Nós já vimos e foi provado que a vacinação do Covid, por mais que sejam vacinas novas, elas diminuíram a mortalidade. E se diminuiu a mortalidade, ela fez a sua função, que é de proteger e diminuir a mortalidade da doença. Bom, o que as medidas adotadas pelas escolas no ano passado, qual a avaliação que se pode fazer delas? Elas se mostraram, de fato, eficientes, doutor?
existe uma discussão, né? Quando você pega os relatórios de fiscalização, às vezes diverge do que a escola está propondo. O que é o interessante disso? O interessante é que cada familiar seu vigie o lugar onde seu filho está. Você não quer a segurança para o seu filho? Então, sua escola, a escola que seu filho está estudando, ela está oferecendo segurança, ela está com salas ventiladas, ela está seguindo as normas. Então, não há nada tão difícil de ser feito. Se a gente vai levar o nosso filho para um parque, a gente quer saber se aquele parque teve a vistoria do Inmetro, se o brinquedo está liberado, se os bombeiros deram a liberação. Por que não na escola? Principalmente no momento desse. Então, a escola é uma parceira. Todas as conversas que nós temos com o sindicato das escolas, eles estão dispostos a seguir todas as normas. O que precisa ser feito é que elas sejam seguidas. Se nós temos a normativa e a escola seguiu e seu filho está na escola, ele está seguro. Agora, nós não podemos banalizar, achar que vai abrir a escola e você vai fazer como se fosse no ano de 2019, 2018. E não é por aí. Você tem que manter a segurança. Nós chegamos num restaurante, a gente já até tira a máscara quando senta na mesa, mas todos nós não seguimos a etiqueta de se distanciar, vai circular entre mesas, está usando uma máscara. Se está gripado, não vai para os ambientes. Quantos familiares nossos deixam de ir em nossas casas? Não vou porque eu estou gripado. É a mesma coisa. Escola de criança de baixa idade, ela tem que ter cuidado. Nós temos casos de catapora. A criança não pode ir com catapora para a escola, pode? Não, porque senão tem um surto na escola. A criança gripada, um resfriado, ela não pode ir para a escola. A criança com conjuntivite, ela não pode ir para a escola. Da mesma forma, nesse momento que a gente está vivendo, que é preocupado com síndrome respiratória, está resfriado, não é para ir para a escola. Então, veja que não é uma atitude de governo. É uma atitude da sociedade. É o bom senso da família em saber se a escola está cumprindo o seu dever, é observar, é pedir o relatório, ver como é que está funcionando, saber se os protocolos estão sendo seguidos e os pais, por sua vez, também controlarem seus filhos. Se seu filho está doente, não leve para a escola, segura... Toda infecção viral, independente de ser grave, né? Não vamos falar daqueles que vai agravar, mas de 7 a 10 dias a infecção viral, ela vai ter a melhora. Então, a criança está gripada, leve ao pediatra, trate essa criança, com 7 a 10 dias ele está de volta à vida escolar. Se você insiste em levar, o que vai acontecer? Vai contaminar outras crianças e você começa a ter esse questionamento novamente. Nós estamos falando com o doutor Vinícius, que é membro do COI. Doutor Vinícius, diante de tudo isso que o senhor colocou, a apresentação do certificado de vacina com 1 ou 2 doses para essas crianças que devem voltar às aulas presenciais. Na opinião do senhor, ela deve ser um condicionante para a entrada do aluno na sala de aula, a vacina contra a Covid-19 obrigatória? Eu sou um cumpridor de normas. Se o governo ou a Secretaria de Saúde decretar que é necessário, o Ministério da Saúde ou a Secretaria de Saúde do Estado decretar que é necessário, por entender que é preciso, a gente tem que cumprir a norma. Então, quando se fala de passaporte vacinal, ele funciona de 2 formas. Ele funciona como estímulo à vacinação, porque quando você é limitado a realizar alguma atividade, você tende a querer uma saída, e a saída qual é? A vacina. Então, é um estímulo à vacinação. E para proteger aqueles que se vacinaram, que se dispuseram a proteger o outro. Porque a vacina não protege só a mim. Porque eu seria muito individualista se eu pensasse que está me protegendo. Na verdade, está permitindo que nós dois estejamos no estúdio conversando. A uma distância segura um do outro, mas que me permitiu isso. Se nós lembrarmos de 2020, como é que era a entrevista? Era lá pela telazinha. Com um distanciamento, telefone, né? Então, você não tinha isso. A vacinação nos permitiu isso. Então, eu acho que não é uma discussão importante, porque a discussão importante é vacine seu filho, vacine seu pai, se vacine. Essa é a discussão. Não vamos discutir se precisa de passaporte vacinal, porque se você estiver vacinado, isso não é problema. Então, não é discutível isso. Em relação às crianças menores de idade, você já tinha um movimento anti-vacina antes da Covid. Você já tinha queda de toda a política vacinal. Se você acompanhar os últimos anos, já existia uma política anti-vacina, mas ela não é saudável, porque a política anti-vacina pode fazer voltar a poliomielite. A geração atual não sabe o que é. Eu, que sou ortopedista, eu tenho pacientes de 40 anos, 50, que têm sequelas gravíssimas de poliomielite. Mas a geração atual nunca viu uma poliomielite, ela não sabe a sequela que dá.
Então, é fácil a gente discutir a vacina, dizer que não é para vacinar, não levar teu filho. Né, assim, então, assim, a vacina é evolução. O que é que mudou a vida da população? Foi antibiótico e vacina. Foi isso que mudou. Nós vivemos hoje 70 e tantos anos, 80 anos, não é porque a sociedade evoluiu, é porque o antibiótico funcionou e a vacinação funcionou. Esse é o ponto. Tá certo, nós queremos agradecer então, doutor Vinícius Nascimento, membro do COI, pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, doutor Vinícius. É um grande prazer, estamos sempre disponíveis. Uma boa tarde para o senhor.